primeira coisa que eu quero aconselhar aqui, sabendo que tem muitos terapeutas biomicrohertz, quem é terapeuta biomicrohertz aí, escreve aí nos comentários, por favor. Tá? Escreveu, eu sou um terapeuta biomicrohertz. Tá? Escrevam aí nos comentários, vou gostar de saber que vocês estão aqui. Mas a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é independente do quadro que você tem, ou seja, independente da função que você tem na sociedade, se você é terapeuta, se você é terapeuta massoterapeuta, se você é um terapeuta reikiano, se você é um terapeuta radiestesista, se você é um terapeuta floral de base, se você é fisioterapeuta, se você é independente, as 5 coisas que eu vou falar aqui, se eu tenho um paciente depressivo, eu tenho que estar atenta a isso. E eu tenho que olhar isso. Eu tenho que olhar com carinho e olhar de uma forma que eu possa ajudar. Então, o primeiro grande desafio no tratamento de um paciente depressivo é entender uma coisa. Existe uma falsa expectativa de melhora rápida. O nosso paciente, ele vem já com essa expectativa de que ele vai sair dali e já vai melhorar. E a gente precisa conseguir entender o porquê que essa dor é tão grande, por que isso é tão forte e como que a gente consegue ajudar o nosso paciente no menor tempo possível. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que nós precisamos e devemos olhar para o nosso paciente e entender e ajudar ele a entender também que tudo é um processo e que existem formas de fazer com que esse processo seja mais intenso e mais rápido, mas que mesmo assim será um processo. A mesma coisa que eu quero, ainda hoje fiz um post no Instagram falando sobre isso. O sonho, o desejo que eu tenho para o meu futuro requer uma ação hoje. Porque se o meu futuro já é amanhã e eu não fiz nada hoje, eu não encontro o meu sonho. Então, o paciente ele também tem que ter essa consciência que a depressão ela não é uma dor linear, né? E às vezes vai vir essas ondas. Mas o que eu sempre falo para os terapeutas biomicrohertz, esse monte aqui lindo que está aqui escrevendo, uns no caminho, né? Uns no processo lindo de ser um terapeuta. Que alegria que vocês estão aqui. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, quando a gente vai tratar um paciente depressivo, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu faço para evitar essas recaídas. O que são essas recaídas? Né? Então, essa expectativa de melhora rápida é porque, normalmente, tá na cabeça dele, ele precisa chegar a um determinado ponto. E aí a gente precisa lembrar algumas coisas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas a medicação, o processo medicamentoso, ele passa o paciente receitado com aquele processo medicamentoso, ele vai começar a tomar e nas 2 primeiras semanas ainda não vai fazer resultado. E vai dar efeitos colaterais. Até que comece a ficar bem, ele vai ter efeitos colaterais desconfortáveis. Na 3ª semana, ele vai começar a ganhar estabilidade, e depois ele vai começar a ficar num processo em que o corpo dele entendeu que ele depende, assim como da insulina e o diabético, né? Ele entende que depende daquilo e fica esperando que o corpo receba aquele fornecimento químico que vem de fonte externa. Então, demora. E o paciente, às vezes, não lembra. Porém, no processo, quando a gente está fazendo um processo biomicrohertz, quando a gente está em atendimento para o paciente, quando a gente está conseguindo ajudar o nosso paciente no processo, a gente tem que lembrar ele dessas 3 esferas que a gente vai estar trabalhando para que esse processo evite retrocesso. Então, a primeira coisa, a gente olha a questão da mente consciente. O que você passou que está aí te ferindo até hoje? Lembra? As feridas do cão. Primeiro a gente vai ver as feridas superficiais que estão à mostra. Depois a gente vai ver as internas. Quais foram as lesões internas que foram causadas? E é isso, no nosso caso, a gente vai olhar a mente subconsciente do paciente. E depois, e provavelmente até na mesma consulta a gente consegue entender um pouco dessas 3 características, a gente vai perceber quais são os efeitos que esse corpo está tendo, ou seja, quais são as mudanças que o corpo do paciente está tendo, quais são os sintomas físicos, as reações que ele está tendo por conta da ansiedade ou da depressão. No caso que a gente está falando de depressão. Então, automaticamente, eu preciso ajudar ele nessas 3 esferas. Se eu sei que o caso dele de depressão está trazendo insônia, e quando eu consigo melhorar a memória traumática desse paciente e tirar as memórias celulares do seu corpo, ele deixa de ter a insônia, porque a insônia estava vinculado com aquele trauma. Então, sempre que eu quero que o paciente faça um processo e entenda que essa melhora
Ela pode ser mais rápida do que eu penso, mas nunca tão rápida quanto eu quero. E é importante ele saber que, no terceiro ponto, quando a gente fala dos hábitos, é importante que ele também esteja no processo, fazendo coisas que você está pedindo e que são diferentes daquelas que ele já faz, porque as que ele faz mantêm ele na depressão. E aí a gente fala de ganhos secundários, e aí a gente fala sobre o processo dos estressores ativos, aí a gente vai falar de hábitos alimentares, a gente fala de mudança de alimentação. Então, tudo isso é importante quando a gente quer olhar para o paciente e fazer com que essa melhora seja o mais breve possível. E saber evitar essa recaída é saber entender que o que faz ele entrar em crise depressiva é gatilhos. Gatilhos provocados por escudos, ou seja, é escudo de sobrevivência. Então, sempre que você tiver com escassez financeira, ou escassez alimentar, ou escassez de amor, você vai entrar em crise. Ah, não, é processo de desvalorização. Então, sempre que você for humilhada, sempre que você for comparada, sempre que você passar por uma frase em que você se sinta menos ou menor do que alguém, você vai entrar em crise. Então, eu preciso aprender a lidar com esse sentimento. Por que eu me sinto assim quando alguém fala essa frase? Quando alguém vira para mim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando alguém vira para mim e diz assim, você parece que que burra que você é, parece que não entende nada. Então, automaticamente, esse paciente tem o quê? Desvalorização. E aí, quando ele escuta uma frase desse, ela se culpa, ela se sente pesada, e isso traz dor, e isso faz com que ela volte para trás, tá bom?